Geralmente, os arqueólogos eles têm o poder de fechar construções ou até mesmo de interditar essas construções por causa de achados arqueológicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Alex Ruevedvatkimanski e sejam muito bem-vindos ao canal Time Road, o seu canal de história aqui no YouTube. E hoje mostrarei 10 achados e pesquisas que estão ocorrendo na história. Então, se você curte história ou quer aprender a história diferente, é só se inscrever no canal aqui embaixo para não perder os próximos vídeos. Então, vamos pro vídeo. Para quem se pergunta qual o site que eu utilizo para fazer essas pesquisas de histórias, mais ou menos sobre o que está ocorrendo na história atual, é a Aventuras na História. Por que eu pego esse site específico? Ele sempre se mantém atualizado e tudo mais. Mas, sem mais delongas, vamos para as descobertas. Cemitério cristão do século XI na Polônia. Arqueólogos do Museu da Terra de Dąbrowski em Rowin descobriram um cemitério cristão de quase 1000 anos em um local conhecido como Terra de Dąbrowski, no norte da Polônia. Acredita-se que esse tenha sido o mais antigo sepultamento cristão já encontrado no país. Para além das importâncias históricas do sítio arqueológico, os pesquisadores também perceberam que muitos esqueletos foram enterrados de modo muito peculiares, nunca antes visto. Uma mulher foi sepultada com uma imensa pedra pesada contra o seu tórax, e os outros restos mortais estavam em posição fetal. Nesse vídeo vai ter muito esqueleto, então eu vou censurar esses esqueletos para que não seja muito forte para vocês, beleza? Datação do disco de Nebra. O disco de Nebra foi encontrado em 1999 em Scharstein-Anhalt, Alemanha, junto a outros itens que datam da Idade do Bronze. No entanto, durante muito tempo não foi possível identificar o período do objeto raro, visto que nada parecido havia sido encontrado na região. Agora, pesquisadores acreditam ter finalmente datado o antigo disco. Novas análises revelam que ele remonta à Idade do Ferro, especificamente ao primeiro milênio AC, isso quer dizer antes de Cristo. Para os especialistas envolvidos no estudo, as características estilísticas do disco não estão relacionadas às já vistas na Idade do Bronze. Umas centenas de símbolos antigos na Inglaterra. Pesquisadores encontram pelo menos umas centenas de símbolos repletos de história nas árvores da Nova Floresta, localizada em Hampshire, na Inglaterra. Uma marca mais impressionante foram sinais para afastar maus espíritos, iniciais de um casal apaixonado do ano de 1967 e ainda rastros de soldados da Segunda Guerra Mundial. No entanto, um dos símbolos mais notórios descobertos pelos especialistas foi nomeada de Marca do Rei. Trata-se de um sinal de flecha deixado em árvores reservadas para a construção de navios da Marinha Real do país no século 18 e 19. Catacumbas medievais com restos humanos na Rússia. Durante a reforma do jardim da sua casa, o russo Abdullah Mirzaev se surpreendeu ao encontrar duas câmaras submersas com esqueletos e objetos medievais. A residência está localizada em uma aldeia na República Russa do Daguestão. Segundo pesquisadores responsáveis pelas análises da descoberta, as catacumbas provavelmente remontam à Idade Média.
Dentro dos túmulos impressionantes foram observados ainda vasos nas paredes, jarros de rituais e utensílios domésticos, além de restos humanos em seu centro. Essa técnica fúnebre me lembra muito aos dos faraós, porque os faraós eles eram enterrados em tumbas e ao redor dessas tumbas tinha jarros com os seus órgãos dentro, para basicamente embalsamar esses órgãos. Eu não sei se tinha órgãos dentro desses jarros, mas seria uma hipótese. Inscrição de 1200 anos na Índia. Vasudeva Reddy, aluna da Universidade Yogi Vernana, foi responsável de descobrir uma inscrição muito antiga e rara na vila indiana de Shinadudiyala, localizada no distrito de Kadapa. Para os pesquisadores que analisaram o achado, ele deve possuir pelo menos 1200 anos de idade, provavelmente datado do século 8 depois de Cristo. O item contém 25 linhas escritas em uma língua muito antiga. O teólogo arcaico possuía uma mensagem do cunho moral para as pessoas que habitavam o local. Cemitério da era viking na Suécia. Arqueólogos encontram um cemitério que abriga milhares de esqueletos próximo à abadia de Freta, ao norte da cidade de Lidköping, na Suécia. Acredita-se que o local remonte ao século XI, assim como os restos mortais descobertos pelos pesquisadores. Segundo a emissora sueca CVT, essa foi a descoberta da década. Por enquanto foram encontrados cerca de 70 tumbas, das quais apenas 19 passaram por análise mais aprofundada. Considera-se que estão bem preservadas e algumas dessas sepulturas foram achados dentro de caixões de madeira. Estudos sobre práticas fúnebres da Idade do Bronze. Um artigo publicado nesta semana na revista científica Antiquity estudou mais a fundo uma prática funerária muito comum durante a Idade do Bronze. Pesquisadores da Universidade de Bristol, no Reino Unido, descobriram que pessoas daquele período transformavam restos mortais de pessoas queridas em relíquias. Segundo o estudo dos especialistas, os habitantes de comunidades que viviam há cerca de 4.500 anos homenageavam seus mortos, mantendo sua memória viva em itens feitos a partir de seus ossos, que passavam por gerações. Um dos casos mais impressionantes foi o de uma coxa humana que foi usada para construir um instrumento musical. Esqueletos de soldados poloneses mortos na Segunda Guerra. Pesquisadores poloneses foram responsáveis por analisar o DNA de 5 esqueletos encontrados na cidade polonesa de Gdańsk, onde antigamente era a península de Westerplatte. Tratam-se de restos mortais de soldados que foram mortos logo no começo da Segunda Guerra Mundial. Eles compararam o material genético encontrado nos antigos ossos com os de pessoas que podem ser seus parentes. Assim, os especialistas foram capazes de nomear aqueles combatentes que faleceram durante um bombardeio em 1º de setembro de 1939, no início da invasão alemã à Polônia. Antigo e raro palácio em Jerusalém. As fotos aqui é de um resto de um palácio, não é o palácio em si. Escavações realizadas no calçadão de Armon Anatziv, na cidade de Jerusalém, revelaram fragmentos de antigas colunas que antes constituíam um enorme palácio, que provavelmente remonta ao período do primeiro templo. O dono da mansão, no entanto, ainda permanece um mistério. Os itens descobertos haviam sido enterrados cuidadosamente, seja pelo proprietário ou por qualquer outro indivíduo
também ainda desconhecido, e permaneceram bem preservados, embora sejam muito antigos. Durante o programa de revitalização do centro da cidade de Gettysburg, no Reino Unido, trabalhadores puderam observar dois esqueletos que pareciam muito antigos nos destroços, próximo ao muro da abadia de Gettysburg. As análises feitas por especialistas convocados pelas autoridades indicaram que os ossos foram enterrados perto da abadia há pelo menos 200 anos. O local será mantido fora do projeto de reconstrução para que as descobertas arqueológicas passassem por mais exames. Geralmente, os arqueólogos eles têm o poder de fechar construções ou até mesmo de interditar essas construções por causa de achados arqueológicos. Como por exemplo aqui no Brasil ocorreu, mais aqui no meu estado, um projeto que estava em andamento de uma construção de uma usina. E foram descobertos, tipo, resquícios de uma construção lá, e a obra não pôde ser concluída por causa disso. Meu nome é Alex Ruev do Vatkukimansky e você estava no canal Time Road. E tchau, até o próximo vídeo.